queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos dá. Estamos aqui reunidos para juntos crescermos em conhecimento. Dispondo a nossa vida para que o Senhor venha nos amolar como ferramentas nas tuas mãos, para que possamos ser precisamente usados no tempo da tua visitação. Conhecendo, ó Deus, o teu investimento e correspondendo a ele. Eu te peço em nome de Jesus que nós possamos crescer nesse conhecimento e que haja em nossos corações uma paixão e que essa paixão possa inflamar a outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, vamos para a palavra pastoral. Celeiro de pregadores. Tá aí. Eu fiz questão de colocar para vocês aí o desenvolvimento, né? Primeiro módulo, segundo módulo. Hoje nós estamos aqui no terceiro módulo e eu quero te encorajar para que você chegue até o quarto módulo para ser um pregador preparado para a honra e glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para a palavra pastoral. Hoje está em evidência esses programas de chefe de cozinha e nessa linha existem muitas variedades, desde os chefes mais famosos aos anônimos. O programa mais conhecido é o MasterChef, onde os participantes competem entre si em quem conseguirá fazer o melhor prato dentro do desafio que lhe foi proposto, agradando assim aos que estarão julgando sua performance como o melhor chefe de cozinha. E o que conquista essa posição ganha um prêmio. Quantos já assistiram aqui esses programas de MasterChef? São interessantes porque a maioria deles, os que julgam são Masterchefs famosos, e os que estão preparando os pratos são Masterchefs anônimos, né? Que estão buscando, como se diz o ditado, uma luz ao sol, um lugar ao sol, não é verdade? E aí eu achei muito interessante fazer uma analogia entre essa busca de vocês por esse aperfeiçoamento no Ministério da Palavra com essa questão dos Masterchefs. E vocês vão entender como que essa analogia foi feita. Os participantes estão totalmente comprometidos em impressionar os juízes, tanto na aparência do prato, como no sabor que ele reserva, porque são estes que lhes darão o título de Masterchef. Mas o que tem a ver Masterchef com celeiro de pregadores? Tudo. Dentro de uma devida analogia. Se esses participantes estão completamente comprometidos em impressionar, tanto na aparência como no gosto da refeição, aos que irão julgar suas performances, dentro de um conceito natural, quanto mais comprometidos não estão os pregadores, que buscam, além de impressionar ao noivo, alimentar com o melhor a sua noiva. 1 Coríntios 9, 24 a 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, aqueles que estão ali nesses programas de Masterchef, buscando um lugar ao sol, a terem o seu talento reconhecido, a terem os seus pratos aprovados e como campeões, eles estão buscando uma coroa corruptível. Nós, por outro lado, buscamos sim para impressionar o noivo, né? Impressionar no sentido de agradá-lo, dele olhar para nós e ver em nós esse caráter aprovado, como Paulo diz, né, que não aconteça com aquele que se olha no espelho e se indo, se esquece da sua própria aparência. Que eu não venha pregando ser reprovado naquilo que prego, o que significa que a gente busca impressionar o noivo, agradar ao noivo de que maneira? Tendo esse ministério particular, esse ministério íntimo, aprovado primeiramente por ele, reconhecido por ele, testificado por ele. E em seguida, obviamente, ter esse desejo de ter o nosso ministério público. Ainda que não seja ideal a palavra reconhecido, mas aprovado no sentido de quê? Dele dar frutos. Do que nós pregamos realmente alimentar a noiva. E esse é o caráter imprescindível do pregador. Ele precisa ter
essa responsabilidade, esse comprometimento. A ordem já nos foi dada, Lucas 9:13, mas ele lhes disse, dai-lhes voz de comer. Quem estava aqui no dia que eu ministrei essa palavra, e é literalmente isso, né? Nós estamos dando à noiva de comer, nós estamos dando àqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus também um alimento espiritual. E a maneira como a gente serve esse alimento vai causar neles duas consequências. Ou vai lhes causar desejo por essa refeição, ou vai lhes causar uma apatia por essa refeição. Então é importante que a gente se disponha a sermos esses pregadores que saciam realmente não só a fome da noiva, mas também a fome do mundo por Deus. Você está sendo preparado e forjado no celeiro de pregadores e tem como objetivo o mais excelente de todos, alimentar a multidão dos famintos, saciar a noiva de Cristo, mantê-la saudável e preparada para o seu grande dia, as bodas do Cordeiro. Seu prêmio não é passageiro, mas terá uma recompensa eterna. Seja bem-vindo ao terceiro módulo do celeiro de pregadores e disponha-se a usar os seus 5 pães e 2 peixinhos, porque são todos os ingredientes que Jesus precisa para fazer o milagre. Deixa eu contar para vocês um segredo que o pastor Freitas me contou. Bem, eu não acho que é segredo, por isso que eu vou contar, né? Porque se fosse segredo eu não poderia falá-lo. Mas, não sei se você já percebeu quando o pastor Freitas vai pregar, que ele ora, Senhor, abençoa aqui, eu tenho 10 pães e 5 peixinhos. Às vezes ele usa essa expressão porque ele está falando das 10 páginas e 5 folhas que ele tem de sermão. Esses são os pães e os peixinhos dele para que o Senhor faça o milagre. E assim é na nossa vida. Quando eu preguei sobre essa palavra, dar-lhes voz de comer, eu deixei muito claro isso para vocês na igreja. Muitas vezes a gente espera ter algo grande para oferecer para Deus, mas o que a gente tem já possui os ingredientes necessários para que Ele promova o milagre. A disposição de vocês de estarem aí juntos, caminhando ao longo desse 1 ano e meio, para se preparar como um pregador, são esses ingredientes que Ele vai usar para promover um milagre no seu ministério e no seu chamado. Na sua alma está a receita, e no seu espírito a inspiração. O púlpito será a sua mesa. Só não se esqueça, é a noiva de Cristo que você estará servindo. Ou seja, não dá para servir qualquer coisa. É a noiva dele que nós estamos alimentando. Um evangelista popular atinge suas emoções. Um verdadeiro profeta alcança sua consciência. Leonardo Ravenhill, um dos maiores avivalistas já conhecidos. Então vamos agora para a informação do calendário das aulas. Na formação atual, o celeiro de pregadores conta com 4 turmas. 2 do primeiro módulo, 1 do segundo módulo e 1 do terceiro módulo. Eu fiquei muito feliz ontem. Eu estava com 57 alunos na sala de aula ontem, do primeiro módulo. E sabe quando você enxerga uma disposição nessas pessoas, que você já há anos está buscando com pessoas com essa disposição? Então foi exatamente o que eu vi ontem. Ou seja, pessoas que realmente parecem que estão querendo se dispor. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos vivido agora nesses últimos meses uma expansão da igreja em proporção inimaginável. Nós já tínhamos essa compreensão de que nós vamos viver sim. A gente sabe que isso é só o começo. Mas quando a gente começa a ver isso se concretizar, a gente começa a ver um despertamento. Tanto que nas turmas do celeiro de pregadores e nas turmas da Liga de Libertadores, nós tivemos um total de 258 inscrições. Foi o maior número de inscrições na história da igreja até aqui. E é só o começo.
porque muitas outras pessoas virão com essa mesma disposição. E aí eu me lembro que na turma ontem eles falaram assim, pastora, se Deus aqui realmente formar todos nós como pregadores para serem enviados, vai faltar Estado. Eu disse, mas ainda tem as nações, então não se preocupe. Né? Nós vamos não só alcançar os estados desse país, mas como as nações, em nome de Jesus. E esse é o meu desejo, que vocês perseverem até o fim. Porque o pódio não é o lugar dos que desistem, mas é o lugar dos que perseveram. As aulas do terceiro módulo acontecerão aos sábados, às 18 horas. A novidade que trago para os alunos do terceiro módulo, grifa aí, é a possibilidade de estarem transitando entre as turmas dos módulos passados, reforçando assim aquilo que já aprenderam. Ou quem sabe, tirando dúvidas que ainda permanecem dentro de sala de aula. Só procurem estar atento ao decurso das aulas. O que eu quero propor para vocês? Vocês estão aqui no terceiro módulo. De repente tem uma aula específica do primeiro módulo que você ainda não aprendeu direito, ainda não conseguiu dominar devidamente. Eu quero que você se sinta na liberdade de poder estar indo assistir novamente essas aulas, caso você queira. A mesma coisa com o segundo módulo. Tem alguma matéria, alguma aula específica do segundo módulo que ficou dúvida, que você ainda não está dominando legal? Se disponha a estar fazendo essas aulas. Por isso, eu fiz questão de citar a ordem das lições e das aulas logo abaixo, para que você entenda que cada semana são essas aulas que vão estar acontecendo. E aí você vai saber qual é a semana que você pode estar se dispondo a frequentar algumas dessas turmas de primeiro ou de segundo módulo. Até hoje, primeiro módulo é sexta às 20 horas, das 20 às 22 e domingo das 14 às 16. E o segundo módulo é quinta das 20 às 22. Ok? Até hoje, do primeiro até o segundo módulo, tivemos 40 aulas que foram divididas em 16 lições, que tinham como alvo construir sua compreensão sobre a arte de pregar e de como proceder em cima dos pilares inegociáveis para a construção do sermão e da boa homilia. Então, tudo que a gente aprendeu até hoje tem esse caráter, né? Estabelecendo em você esses pilares inegociáveis para que você saiba como construir o seu sermão e como proceder na arte de pregá-lo. Então, as lições do primeiro módulo foram: primeira aula, inspirações e fontes de pesquisa; segunda aula, a pregação e os livros da Bíblia; terceira aula, bases de um sermão, quais as regras para a escolha de um texto; quarta, interpretação de textos e principais fontes de erros na interpretação de um texto; quinta, escolhendo e conhecendo o assunto e relação do assunto para o contexto; sexta, enunciação do assunto, o título e a proposição; oitavo, a escolha do assunto; e nono, como falar e ler bem em público. No segundo módulo, as aulas que nós tivemos foram classificação de assuntos e assuntos doutrinários; 11ª, assuntos morais, assuntos históricos e assuntos da experiência; 12ª, materiais gerais do sermão, a invenção, as fontes de material; e a seguir tratamos dos elementos regulares do sermão, que são a importância da boa disposição, requisitos para uma boa disposição, a introdução ou exórdio, as qualidades de uma boa introdução; 15º, a discussão ou tratamento; e 16º, a conclusão ou peroração, princípios orientadores. A aula que nós vamos dar início hoje, ela estava esquematizada para ser dada no segundo módulo. Mas como a gente se delongou mais do que em uma aula, em algumas lições, eu achei por bem a gente passá-la para esse terceiro módulo. Lembrando sempre para vocês que o meu intuito não é seguir o calendário oficial das aulas como se eu não tivesse a maleabilidade de trabalhar em cima deles. A minha prioridade é seguir adiante na certeza que você entendeu e já está dominando aquele assunto, tá bom? Então, para esse terceiro módulo é a mesma dinâmica.
E o que eu tenho pretensão de passar para vocês nesse terceiro módulo são as seguintes matérias, que será a 17ª lição. Classificação dos sermões quanto à forma. Sermões tópicos ou temáticos. Próxima aula, sermões textuais. A seguinte, sermões expositivos. Logo depois, elementos funcionais do sermão, a explanação. De contínuo, a argumentação, a importância da argumentação na pregação. E 22ª, as ilustrações, vários empregos das ilustrações, fontes de ilustrações e cuidado no emprego das ilustrações. E vamos finalizar com a 23ª lição, a aplicação, focalizando as exigências da verdade. Então, o intuito inicial é esse. Vamos torcer para que a gente consiga, tá bom? Nesse terceiro módulo, trabalharemos com ainda mais afinco e teremos a oportunidade de, na prática semanal, nos utilizarmos do que foi aprendido para produzirmos sermões e pregações ainda mais precisas e ungidas. Então, já quero de início informá-los que todas as aulas iniciarão com alguém pregando 20 minutos nesse terceiro módulo. Todas. Nós temos 13 alunos, então é especificamente um por semana. Ok? 20 minutos específico, começando pontualmente às 18 horas. Peço que vocês evitem atrasos, por favor. Mantenha o foco, você está quase lá. Cruzou metade do caminho, não desista agora, você vai conseguir. Nesse processo de aprendizado e construção, sua identidade será ainda mais revelada e suas preferências também, compreendendo a que estilo de pregação você foi chamado a exercer. Quanto a mim, só posso lhe assegurar o quanto estou feliz pela oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência, gerando para essa geração aqueles que irão dar continuidade àquilo que os céus estão magistralmente desenhando, alimentando assim as multidões e a noiva com um verdadeiro pão do céu. Deus te abençoe, pregador. Amém? Amém. Animados? Amém. Dispostos? Amém. Como será que você vai se desempenhar nesse terceiro módulo? Eu queria pontuar algumas questões muito importantes para vocês que eu percebi quanto ao segundo módulo, ao módulo anterior. Esse módulo agora, nós vamos trabalhar com a seguinte dinâmica, preste atenção, porque ela vai ser irrevogável. Você não vai mais me trazer os materiais de tarefa. Você vai receber na segunda-feira um link. E esse link vai te levar para o Google Class. Nesse link do Google Class, você vai ter lá a sua tarefa semanal. Essa que você tem no final de cada uma das lições. Por exemplo, hoje, sábado, sua aula começa às 18 horas. Então, na segunda-feira, você vai receber o link. E você vai ter até às 17 horas no sábado seguinte para entregar a sua mensagem na plataforma do Google Class. Porque às 17h01 eu fecho e você não entrega mais. E se você não entregar, eu não vou receber posteriormente. Cada lição vale um. Cada lição entregue vai valer um. Ok? Compreendido? Ele vai ter tempo depois que ele se abre e pode abrir várias vezes? Pode abrir várias vezes. Tá bom? Ele só vai fechar depois que eu encerrar. Ok? Amém? Amém. Amém. Concordam? Amém. O que acharam da ideia? Vai facilitar. Eu estou com 4 turmas, muito papel para mim. E eu acredito que vai ser muito mais dinâmico para eu fazer também as correções. Tá bom? Então, eu queria pedir para que vocês se dedicassem. Alguns de vocês tiveram uma queda de rendimento do primeiro para o segundo módulo. E
foi muito perceptível para mim como professor. Alguns estão aqui porque eu estou dando uma oportunidade. Aproveite a oportunidade que você está recebendo. Faça com afinco. Sabe por quê? Eu disse isso para vocês no primeiro módulo. Eu não estou formando pregadores medíocres. Eu quero formar pregadores acima da média. Eu não quero formar pregadores comuns, iguais a tantos outros que existem. Não estou me desfazendo deles. Mas estou dizendo que se você quer despontar no seu ministério, se você não quer ser só mais um, mas se você quer fazer a diferença, você precisa estar acima da média. Amém? Amém. Então vamos começar a lição de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero só fazer um comentário, pastora. Nós atrasamos que eu estava trabalhando e vim direto, tá? Sim, claro. Mas também não foi nada direto para vocês que eu falei. Não, mas eu já ia justificar a respeito do atraso. Tá bom, minha filha, sem problema. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre classificação de sermões. Vamos entender como nós podemos classificar os sermões que nós fazemos, nós pregamos. Em nossas aulas anteriores, tratamos sobre a classificação dos assuntos. Quantos lembram dessa aula? Vamos ver quem guardou a pasta nas férias e quem estudou. Classificação dos assuntos. Refrescando a ideia. Assuntos doutrinários, morais, históricos e da experiência. Foram as nossas duas primeiras aulas do segundo módulo. Hoje nós vamos, depois de termos entendido que nossos sermões podem ser classificados de 4 formas diferentes, lembrando que um sermão, ele, ainda que seja doutrinário, ele pode conter questões morais, históricas e experimentais. Phelps teve uma terrível dificuldade em classificar os assuntos, exatamente porque percebeu que um sermão ele pode conter vários assuntos, ainda que algum deles tenha uma porção maior, consideravelmente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos sermões quanto à forma. Grifa aí esse forma. É muito importante que você consiga distinguir essa classificação dos assuntos dessa classificação da forma do sermão. É muito importante. Porque são duas coisas completamente diferentes. Amém? Amém. Por 3 aulas consecutivas, vamos estar compreendendo de maneira mais abrangente e aprofundada a classificação quanto à forma, o que também é chamado de estrutura homilética. Então, hoje, o que nós vamos começar a compreender? A estrutura homilética da nossa homilia. O que é homilética? É a arte de preparar sermões. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar a Bíblia. Então, hoje nós vamos entender a forma homilética dos nossos sermões, essa estrutura homilética. Grifa aí, sendo assim, os sermões, além de serem classificados por assuntos, também são classificados pela forma que são. Sermões sobre assuntos ou temáticos,
textuais e sermões expositivos. Gente, não vou mentir para você. Existem outras classificações de forma, mas eu as considero desnecessárias. É a gente querer usar cartucho para de repente dizer que tem toda essa linha de conhecimento, quando na verdade o que você vai colocar em prática mesmo é isso aqui. Eu vou trabalhar com o que você vai usar. Eu não vou trabalhar com o que você não vai usar. É óbvio que dentro dessas formas, dessa estrutura homilética dos sermões, você pode, sem saber, estar utilizando dessas formas que você não aprendeu a distingui-las, a tê-las como compreensão distintas. Mas o importante é você saber como, nessa estrutura da homilética, a forma que você está procedendo. Fechou? Então vamos lá. Então quais são essas formas? São os sermões temáticos, textuais e os expositivos. Ok? Temáticos, textuais e expositivos. São os três com os quais nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Eu acredito que nós levaremos 3 aulas só para tratar dessa classificação dos sermões quanto à sua forma, porque é essencial que você entenda. É imprescindível. E, obviamente, existe uma possibilidade nessas próximas aulas de você já identificar qual é a forma de sermão com a qual você mais se associa, mais se sente confortável, ou até mesmo chamado mesmo para esse estilo de homilia. Ok? Amém? Amém. Acredita-se que dificilmente um pregador consiga se manter fielmente a uma forma só. Aí entra de novo a mesma questão quanto à classificação de assuntos, tá bom? Variando entre uma forma e outra muitas vezes, porque pregam visando o objetivo e a utilidade, colocando assim o seu caráter inventivo. Eu pontuo mais uma vez para vocês, eu ensino questões estruturais, eu ensino para vocês questões acerca dessa estrutura da homilética, dessa formação dos sermões, mas eu não quero que vocês estejam presos a elas. Eu não quero que elas amarrem esse caráter inventivo de vocês, essa liberdade poética, como eu também falo, essa visitação misericordiosa da revelação. Eu quero que vocês estejam livres para isso. Conhecer o que vocês estão conhecendo vai dar a vocês uma estrutura de bases acadêmicas que são imprescindíveis para que vocês não cometam erros esdrúxulos, erros terríveis, que devem ser evitados a nível de altar. Então, esse é o meu intuito, mas de não amarrá-los. Amém? Amém. Isso pode acontecer e não é indevido, ou seja, ficar entre uma forma e outra, oscilar entre uma forma e outra, variar entre uma forma e outra. Desde que, obviamente, tenha inteligência e fidelidade. Tá? Porque o fato de você ter essa liberdade em variar entre uma forma e outra, essa liberdade não pode interferir na ordem. Não pode interferir nisso que eu chamo de inteligência, de fidelidade. Ainda que você use das 3 formas, o seu alvo é fazer-se compreensível. É a expressão que eu usei agora no primeiro módulo. É você colocar no coração das pessoas, acender no coração das pessoas a mesma chama que foi acesa no seu, quando aquela mensagem te foi entregue, quando aquela mensagem te foi dada. Então é isso que você precisa fazer. O pregador, ele tem como responsabilidade atar
o fogo da paixão pela palavra, o fogo do entendimento no coração daqueles que lhe ouvem. Então, o seu sermão, ainda que seja textual, temático, expositivo, ele tem que ter inteligência, ele tem que ter fidelidade, ele tem que alcançar um alvo. Você pode pregar de Gênesis a Apocalipse, mas a sua mensagem precisa ter um princípio, um meio e um fim. Precisa ter um exórdio, tá? Precisa ter a preparação e precisa ter a peroração, tá bom? A finalização, precisa, ok? Por isso é essencial que você que se dispôs a aprender a pregar, entenda e aprenda a dominar essas formas de sermões, colocando em prática. O que eu quero é que vocês, inclusive, aprendam a discernir um pregador quando for pregar, que forma de sermão ele está pregando. Olha, esse sermão é temático. Olha, esse sermão é expositivo. Eu quero que vocês tenham essa habilidade. Olha, esse sermão é textual. Então, se vocês dominarem isso, não é que você vai se sentar na sua escrivaninha e vai dizer, agora eu vou escrever um sermão temático. Não. Porque geralmente a mensagem nasce no nosso coração e quando a gente vai colocá-la no papel, depois que a gente termina de escrever, a gente olha e diz, olha, esse sermão que Deus me deu foi temático. Eu dificilmente eu consigo, raramente, quase nunca, eu consigo dizer assim, vou fazer um sermão temático. Eu faço e depois eu analiso que tipo de sermão que eu fiz, tá bom? Eu acho que essa liberdade nos dá a flexibilidade de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Quando a gente diz, não vou fazer temático, eu estou amarrando talvez um desenvolvimento que o Espírito Santo vai me dar de uma forma completamente expositiva. Mas eu estou me amarrando a uma regra da hermenêutica. Entenderam? Continuando, a regra da homilética, perdão. Continuando. Vamos nos dedicar nas próximas aulas a esses elementos formais do sermão, entendendo a peculiaridade de vários padrões e sendo instruídos quanto às sugestões práticas do seu uso. Então, é o que a gente quer fazer aqui, com que você saiba como usar tudo isso que você vai aprender. Porque conhecimento, sem saber a maneira de torná-lo funcional, nos torna sem utilidade. Então, eu quero passar para você um conhecimento que você vai saber como colocar em prática. As distinções que se faz entre sermões temáticos. Eu quero que você grave bem as diferenças, tá? Eu não sei, escolhe fazer um círculo em volta de temático, sublinhar o textual, botar entre aspas o expositivo. Começa a criar uma dinâmica para que você consiga identificar a diferença entre essas formas, tá bom? As distinções que se faz entre sermões temáticos e sermões textuais diz respeito apenas ao plano do discurso, especialmente no que se refere à fonte de suas divisões. Olha aqui para mim que eu vou tentar explicar um pouquinho antes da... Posso apagar? Antes da gente seguir adiante, só para que a gente siga adiante construindo uma compreensão já desde o início. O que eu quis dizer aqui para você é que a diferença entre um sermão temático e um sermão textual, só para já construir uma compreensão. O sermão temático, como o próprio nome diz, e é fácil de entender, é aquele que gira em torno de um tema. Um exemplo: as 7 trombetas do Apocalipse, uma mensagem que eu tenho. Quem não assistiu, assista, muito boa. É uma mensagem escatológica, de cunho escatológico. Então, essa mensagem que eu falo, ela é uma mensagem temática. O que é uma mensagem de cunho textual? Eu vou usar o mesmo versículo que eu uso, tá? Na mensagem temática de As 7 Trombetas do Apocalipse,
Mas agora eu vou fazer uma mensagem textual. Apocalipse, se eu não me engano, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e creem naquilo que está escrito, porque o fim está próximo. E aí eu vou desenvolver todo o meu sermão em cima de um texto. Por isso que é um sermão textual. Mas por que esse sermão é textual e esse é temático se é em Apocalipse 1:3? Porque esse aqui eu vou usar como base de desenvolvimento do esboço somente Apocalipse 1:3. Esse temático eu uso como base o tema que me dá a liberdade de começar com Apocalipse 1:3, mas usar todo o livro de Apocalipse para falar em cima do tema que eu estou pregando. Captaram? Sim. Foi fácil de entender? Então, basicamente, nós vamos levar 3 aulas para explicar o que eu acabei de falar para vocês em poucas palavras. Mas eu quero dar maior abrangência para ficar encucado. Fechou? Então, vamos continuar. Dúvidas, vocês me perguntem, por favor, tá bom? Apenas isso constitui as espécies diferentes, mas tal diferença é de considerável importância quando se vai colocá-la em prática. Então eu quero que você aprenda a discernir. É algo tão simples, mas tão importante na prática. Sérgio Cunha, faça um sermão temático em Efésios 3:20. Jerônimo, faça um sermão textual em Efésios 3:20. Vão ser sermões totalmente diferentes. Efésios 3:20, porque o Senhor vos dará infinitamente mais do que tem pedido, pensado ou imaginado. Como que o Sérgio Cunha faria um sermão temático? Muito mais do que temos pedido. Tem um tema. E aí ele pode usar toda a Bíblia para enfatizar o tema que ele usou no versículo de Efésios 3:20. E o Jerônimo vai usar Efésios 3:20 e vai descascar Efésios 3:20. Ele tem que se conter em Efésios 3:20. Então ele não pode usar outros versículos? Pode, mas o alvo ele vai estar sempre voltando para Efésios. Entendeu? Não. Vamos lá, vou pregar aqui agora. Efésios 3:20. Posso só dar um exemplo, pastor? Pode. A gente vai resumir? Sim. Igual o que nós fizemos do trabalho de Ezequiel 37. Nós tínhamos que nos ater a Ezequiel 37, poderíamos usar outras coisas. É mais ou menos isso? O textual era o 37. Isso. E o temático usava o 37 e trazia outras mensagens. Sim. Então, por exemplo, Sérgio Cunha, é temático, muito mais do que pedimos. Porque quando Abraão pediu para Deus um filho, eu estou no temático, eu li Efésios 3:20. Abraão pediu para Deus um filho, mas Deus deu para ele nações, multidões. Quando Deus fez para ele uma promessa, olha para as estrelas dos céus, olha para a areia da praia do mar, conta se puderes. Abraão não tinha noção de que, embora Deus tenha dado para ele Isaac, de Isaac procederia as nações. As estrelas eram os filhos espirituais, as areias da praia do mar eram os filhos naturais, são as 12 tribos, os 12 patriarcas, a nação de Israel. Ele está em Efésios 3:20, na temática, tá bom? Quando Davi foi chamado pelo Senhor, e o Senhor em 1 Samuel capítulo 16, leva Samuel até a casa de Jessé seu pai, derrama óleo sobre a sua cabeça e unge ele rei sobre Israel. Davi nunca imaginou que ele seria a raiz de Davi, aquele do qual procederia o Messias. Ele nunca imaginou que aquele reinado era o começo, porque o Senhor lhe fez uma promessa e disse que o seu reino seria eterno. Isso é uma mensagem temática. Sérgio Cunha. Presbítero Jerônimo. Efésios 3. Efésios 3:20. Mensagem com a classificação de forma textual. Porque o Senhor nos dará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
por que Paulo começa dizendo o Senhor? Porque Ele é o único que pode te dar. Ele é o único que pode te conceder o desejo do seu coração. Ele é a fonte de onde provém todas as suas necessidades. Ele é aquele de onde vem a sua resposta. É nele que o seu coração tem que estar. É nele que tem que estar a sua expectativa. É nele que tem que estar a sua esperança. Ele já falou da primeira parte do versículo. Porque o Senhor vos dará. Por que Ele vos dará? Porque a palavra do Senhor, o próprio Jesus nos ensinou que melhor coisa é dar do que receber. Ele tem prazer em te dar. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te fazer prosperar. Ele tem prazer em te fazer crescer. Ele tem prazer em te ver multiplicar. E por que Ele diz muito mais? Porque os pensamentos nossos não são os dele. Ele diz: os meus pensamentos são maiores do que os seus. E aí Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma pregação só em Efésios 3:20, mas usando outras passagens bíblicas, mas desenrolando o versículo, o texto. Melhorou? Pelo amor de Deus, diga que melhorou. Se você quiser, eu explico de novo. Não, eu entendi. Entendeu? Ficou mais fácil agora? Todo mundo compreende? Acho que ficou legal para todo mundo, né? Amém? Amém. Fechou? Então vamos lá, continuando. Onde que eu estou? Vamos nos dedicar. Vamos nos dedicar nas próximas aulas? Não. Não, vai. Por isso vamos compreender cada uma dessas formas e estabelecer um método de compreensão que nos faça saber discernir qual delas é a melhor utilizável no sermão que escolhemos ministrar, ou até mesmo quando podemos fazê-las coincidir para o bem do objetivo. Ou seja, só com essa explicação você já vai conseguir discernir uma pregação textual de uma pregação temática. Concordam? Amém? Amém. Continuando. Sermões temáticos. Vamos entrar agora nos sermões temáticos. Eu falei inicialmente sobre os 3 tipos, dei exemplos distintos e agora vamos nos deter aos sermões temáticos. Então vamos lá. Nesta classe de sermões, temos que ver o assunto ou tema a qual nos sugerimos estar ministrando. Qual é o assunto? Quais são as classificações de assunto? Toda vez que eu falar assunto, vou botar aqui. Vocês têm que lembrar. Doutrinário, histórico e experiência. Tá? Então, olha só. Todas as vezes, nesta classe sermão, temos que ver o assunto ou qual tema a qual nos sugerimos, porque nós estamos falando de sermões de forma temática. Então, escolhi o assunto ao qual vou ministrar, agora eu preciso escolher o tema do assunto. Tá? Aqui na Cidade de Refúgio, faço as campanhas em cima desse conceito. Toda campanha de quarta-feira 99% das mensagens são de cunhos temáticos, porque eu tenho um tema. Vencendo os 33 reis. As mensagens de quarta-feira eram todas voltadas com um tema. O rei daquela quarta-feira. Alguém me tocou diferente. Um tema em cima dos milagres de Jesus. Aqui na Cidade de Refúgio faço as campanhas em cima desse conceito. Escolho um tema e percorro todas as possibilidades de assunto aos quais ele pode me sugerir. O último ao qual procurei ministrar seguindo a linha de compreensão temática foi o sangue de Jesus, lembra? Cada domingo eu falava sobre algo específico ao sangue. 7 domingos. Os sermões temáticos, quando são tirados de um texto em específico, não amarra o pregador unicamente aquele versículo. Responde a sua pergunta, Marissa. Os sermões temáticos, quando são tirados de um texto temático, tirado de um texto, no caso, um versículo em específico, não amarra o pregador unicamente aquele versículo. As 7 trombetas do Apocalipse. Eu uso o versículo, mas eu não estou amarrada a ele. Eu posso passear por todo
o livro de Apocalipse, inclusive posso até ir para o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá bom? Continuando. Mas é a base para o plano de tratamento. Ou seja, ele não amarra o pregador, mas é a base do pregador na hora de fazer o sermão. É a força formativa. Eu gostei dessa frase. A força formativa. Mas o assunto é dividido e tratado segundo a sua própria natureza. Justamente como se faria se não derivasse do texto. Por exemplo, aqui nas 7 trombetas do Apocalipse. Primeira trombeta, o que acontece na primeira trombeta? Eu estou dividindo o sermão, segundo aquilo que o assunto é um assunto doutrinário, né? Volta de Jesus é uma doutrina. Então, eu estou trazendo aqui as divisões que existem dentro do sermão. Tá bom? Desta maneira, encontra-se várias vantagens. Entre elas, a que garante a unidade do sermão, visto que é indispensável para que este alcance melhor efeito. Estão compreendendo direitinho? Mesmo tendo um texto base, depois de escolher o assunto, o meu sermão temático, ele pode se dividir, e nessas divisões, ainda assim, eu estar fazendo alusão ao tema em específico ao qual eu escolhi estar ministrando, tá bom? Essa compreensão vai trazer essa força aí formativa sobre o meu esboço. A outra vantagem é que adestra a mente do pregador na análise lógica. Repete comigo, adestra a mente do pregador, na análise lógica. O maior problema hoje dos novos pregadores, de quem começa a pregar, é ter essa análise lógica na hora de fazer o sermão, na hora de passar o sermão. É aí que muitas vezes a gente vê as pessoas que elas às vezes têm um bom potencial, mas não conseguem colocar ordem nas suas ideias. Quando você consegue quando você consegue fazer a construção do seu sermão assim, ó, escolhi o assunto, agora eu vou escolher a forma com que vou desenvolver o assunto, eu tenho a base para poder escrevê-lo e construir nele essa análise lógica. Eu vou ter um princípio, um meio e um fim. Toda pregação precisa ter um princípio, um meio e um fim. Falei com o presbítero Emerson sobre isso essa semana. Quando Deus me dá uma revelação, essa revelação não pode só ser compreendida no meu coração. Principalmente quando eu me dispus a passá-la para a igreja. Ela precisa ficar clara para a igreja. Então, para isso, ela precisa ter uma análise lógica. Tá bom? Não dá para a revelação que eu recebi passar na pregação, conter na pregação um mistério. Não entendeu, não, irmão? Você não entendeu porque é mistério. Não funciona. Tem que entender. Tá bom? Tem que entender. E esse, de fato, é o maior poder no que concerne a levar uma mensagem com forte possibilidade de compreensão. Por isso, é mais convincente e mais agradável, porque tem um caráter mais lógico e é mais completo. É bom você ouvir quem você entende. É bom você ouvir quem você entende. É bom você ter conhecimento e demonstrá-lo na sua pregação. Mas esse conhecimento deve ser passado de forma compreensível, de maneira a ser compreendida. Não adianta chegar diante da igreja e... Vou dar um exemplo aqui simples. Porque estava Jesus ali em coinonia com os seus discípulos. Tem gente que não vai saber o que é coinonia. Entendeu? Então o Senhor está nos chamando para uma metanoia. Tem gente que não vai saber o que é metanoia. Eu estou usando expressões em grego que talvez não vai estar dando clareza ao ouvinte acerca do que eu estou querendo dizer. Então, é bom, por exemplo, citar a raiz etimológica. É legal, porque a pessoa vê que você tem profundidade.
Mas quando eu usar isso, eu preciso ter uma explicação contundente. Tá bom? Porque às vezes a gente tentando mostrar conteúdo, a gente termina se perdendo. É melhor a gente mostrar clareza, ainda que o nosso conteúdo seja simples. Vou dar um exemplo. R.R. Soares pregando. Já viram pregar? Simples. E o evangelho é isso, gente. Simples. Jesus tinha uma linguagem para falar com os fariseus, os sacerdotes e os escribas, mas para falar com as multidões ele tinha outra. Uma linguagem eu uso numa santa ceia para obreiros. Outra linguagem eu vou usar numa santa ceia para a igreja. Ok? Eu preciso me fazer entendido. Continuando. As escrituras não apresentam a verdade numa sucessão de proposições lógicas. Assim como também não encontramos os objetos da natureza amontoados conforme classificação científica. Por isso, os sermões temáticos concordam com o desígnio da Bíblia como um livro a ser lido e que conduz a uma rica variedade de sermões textuais. De contínuo, instrui e satisfaz tratar de algum assunto coletivo ou geral. Entendeu o que eu quis dizer nesse parágrafo? Vou desenhar. O que a Bíblia nos instrui é a tratar nossos sermões de forma textual, não de forma temática. Porque quando eu trato meus assuntos de forma textual, eu tenho responsabilidade de explicar o texto dentro do contexto. É mais fácil. Quando eu escolho assuntos e faço os meus sermões de formas temáticas, isso me abre um leque em 66 livros da Bíblia. E aí é o que entra o que está escrito aqui. Na Bíblia, os assuntos não seguem uma sucessão de proposições lógicas. Então, quando você pega um sermão temático, você tem a responsabilidade de colocar uma ordem nessas sucessões que não são lógicas na Bíblia. Compreende? Entendem? Então, o sermão temático tem essa responsabilidade. Se eu vou falar sobre 7 trombetas, eu tenho que trazer uma sucessão de proposições lógicas no meu sermão, que não estão tão lógicas assim no livro de Apocalipse. Por quê? Porque existem coisas que são ditas em Apocalipse que Jesus também falou lá em Mateus, quando falou dos sinais nos finais dos tempos. Eu preciso unir as pontas soltas. Isso é um sermão temático. Está entendendo, minha filha? Estão compreendendo? Eu preciso unir essas pontas. Por exemplo, se eu vou fazer um sermão temático sobre a história de Israel, meu Deus, eu vou precisar começar em Abraão. Vou precisar falar de Isaac, de Jacó, dos 12 patriarcas. Eu vou precisar falar da fome que houve no Antigo Mundo, de como 70 almas foram parar no Egito, da escravidão que sobreveio a eles, do processo de libertação através de Moisés, do processo de conquista da terra prometida. Eu vou precisar falar de um sistema de governo teocrácio para um sistema de governo monárquico. Eu vou precisar desenhar como Deus estabeleceu Saul, como Saul perdeu o trono, porque Deus escolheu Davi. Depois de Davi, por que Salomão veio reinar? E aí depois de Salomão, Roboão. Quando que houve a separação das 12 tribos? Porque Israel reinava como 12 tribos. Depois que Roboão, filho de Salomão, passa a reinar, há a divisão. Aí vem o reino do norte, que é Israel, cuja capital é Samaria. Aonde ali está o monte em Samaria, que era onde eram feitos sacrifícios. Era onde se levantaram os profetas do norte. É onde Deus não é conhecido como Yahvé, mas como Elohim. Aí eu tenho que falar do reino do sul. No reino do sul eu tenho Judá e Benjamim, as 2 tribos, cuja capital é Jerusalém. Aonde está o templo do Senhor. E aí, aonde está ali o templo do Senhor, ali a gente tem os profetas do reino do sul, aonde o Senhor é conhecido como o Yahvé. E são
Coisas completamente distintas. E aí eu vou trazer o que aconteceu para vir o cativeiro. Primeiro o cativeiro veio sobre Samaria e sobre Israel. Depois o cativeiro vem então e se estende até Judá e Jerusalém. Porque Deus queria usar Samaria e Israel como exemplo para que sua irmã Judá viesse a se converter e não cometesse os mesmos erros. Mas Judá não se converte, comete erros piores do que a sua irmã Samaria. E aí ambos são levados para o cativeiro babilônico. Lá no cativeiro babilônico tem a invasão do Império Medo-Persa, que é a conclusão, que é a definição de parte do sonho que o rei teve e que Deus deu discernimento a Daniel, da estátua. Enfim, isso é um sermão temático, mas que vai incluir toda a Bíblia. Entenderam? Compreenderam? Então, é um sermão que carece de conhecimento. Mergulho. Você precisa dominar o que você vai pregar. Você precisa ter certeza do que você está pregando é aquilo. Você está entendendo? E o sermão textual, ele tem a facilidade no sentido do quê? Você se limita àquele texto, àquele versículo. É o sermão textual que você usa quando um pastor, por exemplo, te chama para dar uma saudação. Irmão Carlos Denis, vem aqui, meu filho, dar uma saudação. Ele não está preparado para aquela saudação no sentido de não foi avisado. Mas, como um bom pregador, ele está preparado. Então, ele chega ali, enquanto ele está subindo as escadas com o coração na mão, ele está olhando, Senhor, qual o versículo que eu vou ler? Porque numa saudação, ele não tem tempo de trazer uma palavra com classificação de forma temática. Mas ele tem tempo de trazer uma palavra de forma textual. Salmo diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Você que está aqui nessa noite, deleite-te no Senhor, se agrade do Senhor. O salmista, quando escreve isso, não diz só de eu me deleitar no Senhor, mas do Senhor olhar para mim, se deleitar em mim, se agradar de mim, de me encontrar como um adorador, de me achar como um servo predisposto. E ele diz, e concederá o desejo do seu coração. E aquele que o Senhor se deleita, o coração dele não é mais dele, é do Senhor. Então nem o desejo que ele tem é dele, foi o Senhor que colocou no coração dele. Por isso que o Senhor cumpre, porque é um desejo que vem do coração dele. Pronto, saudação. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Saudação. Vocês têm que estar prontos para começar a dar susto em vocês. É simples, né, pastor? É simples. Eu vou começar a dar susto em vocês. Vou começar A gente chega depois da história e falar em susto. A nossa tarefa, de todas as vezes que nós está aqui os 20 minutos, vai ser em cima do textual. No final eu falo que vai ser. Já está na sua mesma tarefa de casa. Nossa hora, gente. Gente, eu estou conseguindo ser pontual para explicar a diferença? Amém? Continuando, onde que eu estou aí? O ideal para se tratar um assunto temático é que o mesmo não seja geral, e sim específico. Isto vai favorecer a promover a variedade dos sermões em séries e torna cada assunto ainda mais frutífero. O autor do livro que eu uso, John Broadus, ele já acha que o sermão temático, ele não precisa ser geral, como eu proponho. Eu já acho que o assunto temático, ele já exige esse nível de conhecimento. Porque se eu vou fazer um assunto temático e ainda assim me tornarei específica, eu escolho um assunto textual. Ok? Mas eu não deixei de colocar aí a mentalidade do autor para que você também saiba que existem outras possibilidades, né? Então vamos lá, isto vai favorecer a promover a variedade dos sermões em séries. Isso eu faço muito quando eu tenho essa possibilidade de tempo. Então quando é que eu faço um sermão temático de forma abrangente? Um sermão de domingo, por exemplo. Vou trazer outro exemplo de um sermão que eu preguei, que foi um sermão temático.
O véu que foi rasgado de alto a baixo, está sendo costurado de baixo a cima. Ou seja, eu fui de Gênesis a Apocalipse num sermão. Mas, por exemplo, o sangue. Eu fiz um sermão temático, mas que eu não fiz de forma geral porque eu sabia que eu ia fazê-lo em séries. Entendeu? Até porque às vezes a gente quer muito passar informação de tudo aquilo que a gente tem conhecimento numa pregação. E como pastora, eu tenho aprendido cada dia que eu terei muitas e muitas oportunidades de ministrar. Então, às vezes, você termina gastando, no bom sentido da palavra, cartucho num sermão só. Então, guarda aquele cartucho, vai fazendo de assunto em assunto, sessões em sessões, para que você possa desenvolver essa série de ministrações. Oi? E às vezes também aqueles que estão ouvindo não tem, né, essa rapidez de assimilação. De assimilação, muito bom, muito bem pontuado. John Brodel cita como referências de bom exemplo de assuntos específicos 3 sermões de Robert Hall. São eles. Aí eu fiz questão de colocar isso aqui, porque são maneiras de vocês terem referências escritas aí como compreensão específica. São eles: razões do juízo vindouro, o caráter do juízo vindouro e lembrar na mocidade esse juízo vindouro. Ou seja, se Robert Hall ele pregou 3 sermões sobre o juízo vindouro dentro de uma perspectiva diferente. 3 sermões temáticos abrangendo porções diferentes das Escrituras. Vamos lá, vamos ver como é que ele fez? Em cada sermão tomou-se um texto que se julgava apresentar o tópico específico. O primeiro foi Atos 24, 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, muito embora seja esta provavelmente uma interpretação não muito garantida, pois que o vocábulo, o verbo propriamente significa discussar. Vou ler de novo porque eu comi pontuação aí. Atos 24 e 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Então foi esse versículo aí que ele usou para falar sobre razões do juízo vindouro. Ele usou esse versículo. E aí ele põe aqui, ó, muito embora seja esta provavelmente uma interpretação não muito garantida, pois que o vocábulo verbo propriamente significa discussar. O que o Brodus diz aqui? Que ele usou uma porção das Escrituras para pregar em cima de um tema que ele tinha previamente escolhido. Ou seja, ele queria pregar sobre o juízo vindouro. E ele escolheu essa porção aqui, Atos 24, 25, tratando ele da justiça e da temperança do juízo vindouro. Só que Brodus diz que não é uma interpretação muito garantida, porque o vocábulo, ou seja, o verbo, não trata propriamente dessa interpretação que ele deu, mas trata no sentido de discursar. Só que quando a gente falou no primeiro módulo de exegese e exegese, lembra? Essa interpretação pessoal que o Robert Hall teve não fere a veracidade do texto. Embora não seja exatamente o fato de discursar, mas aqui está falando de um juízo posterior, de um julgamento, ele ainda assim trouxe dentro de uma visão, mas encaixou de uma maneira que ele conseguiu utilizá-la para fazer um sermão temático sobre o juízo vindouro. O segundo, ele usou Hebreus 6 e 2, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Foi o versículo que ele usou para fazer a mensagem do caráter do juízo vindouro. E para fazer lembrar na mocidade esse juízo vindouro, ele usou Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Esse aí, para mim, foi o mais adequado dentro do tema que ele escolheu. Ok? O que eu quero também dizer para você quando eu coloquei esse exemplo. Quando escolher um tema, não force o texto a dizer algo que você quer que diga com o tema que você escolheu.
A Bíblia, ela é um manancial de possibilidades. Talvez você não esteja achando um texto específico, mas se o tema que você está sugerindo existe dentro do contexto bíblico, você vai achar um versículo que sem dúvida vai te ajudar muito. Às vezes, quando Deus me dá um tema para a mensagem, na maioria das vezes, óbvio, Ele me dá primeiro o versículo, é dali que vem uma inspiração, uma revelação. Mas quando eu tenho um tema, primeiramente vindo ao meu coração, eu abro a minha Bíblia na internet, é bibliaonline.com.br, e lá tem uma ferramenta chamada Busca. E aí eu escrevo uma palavra-chave. E ele me dá todos os versículos que tem aquela palavra-chave. E aí, óbvio, eu leio um por um e até encontrar aquele que tem maior similaridade com o que já tem no meu coração. Então, estou passando para vocês uma dica que pode ajudá-los. O biógrafo de Hall nos disse que ele tinha verdadeira paixão por se limitar, põe o L aí, a um só aspecto do assunto. Então, o que esse biógrafo disse? Que esse pregador, Robert Hall, ele tinha paixão por ser um pregador que se limitava especificamente àquele assunto ao qual ele escolheu. Ele não ficava fazendo essa pregação com esse aspecto geral. Ele se limitava àquele assunto e desenvolvia aquele assunto específico. De certa forma, gente, eu acredito que é muito bom, é muito saudável e disciplinador para o pregador se deter ao assunto específico que ele escolheu pregar. Às vezes, querendo falar muito, não se fala coisa nenhuma. Tá? Grifa aí essa frase agora que a gente vai ler. Preste atenção quanto ao fato de utilizar de um texto somente para ter um versículo para ler antes de uma pregação e não ter com ele nenhuma ligação formal nem vital. Às vezes a pessoa escolhe um texto simplesmente para se dizer que tem um texto para se ler antes de se pregar, porque é formal você ler o versículo antes de pregar. Eu ensinei isso para vocês no primeiro módulo. É indispensável você ter um texto para você pregar. Então, às vezes, esse indispensável se torna uma regra que muitas vezes a pessoa a segue simplesmente formalmente. E esquece que muito mais do que essa regra ser utilizada formalmente, ela precisa ser usada conceitualmente, contextualmente. Não adianta eu ir pregar sobre o inferno e ler Salmo 23, verso 1. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só para ler um versículo para a igreja, bota a mão no seu coração, vamos orar, e aí eu começar a pregar. Não. Não seja esse tipo de pregador. E eu já vi isso acontecer, é feio. Eu já vi alguns pregadores usarem essa estratégia, não é devida. Nas escolas de homilética, ela é inclusive condenada. O assunto pode ser dividido conforme sua própria natureza e conforme nosso objetivo prático no tratado. Então você pode dividir esse assunto de acordo com a natureza dele. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou continuar aqui, tá bom? Pode ser? Então, eu estou falando aqui, vou lá. O assunto pode ser dividido conforme sua própria natureza. Então, eu poderia pregar as 7 trombetas do Apocalipse de uma forma diferente do que eu preguei a primeira vez. A primeira vez que eu preguei, eu falei sobre as 7 trombetas. Mas dentro do livro do Apocalipse, eu poderia fazer a divisão. Eu poderia falar das 7 trombetas. Eu poderia falar das 7 taças da ira de Deus, que é o que acontece depois das 7 trombetas. Eu poderia fazer uma subdivisão e falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ou seja, eu posso fazer essas divisões dentro do mesmo assunto. Tá? E aí, mais uma vez eu falo, não aconselho porque é muita informação para 40, 50 minutos de pregação. E aí você vai incorrer no erro de despejar muita informação e deixar a pessoa sem saber o que fazer com ela. Tá? Ofereça a quantidade de informação que a igreja vai saber como utilizar. A peroração da sua mensagem é a cereja do seu bolo. Oi?
quando você está dizendo do assunto, pastor, você está falando do tema. Dentro do assunto que você escolheu na temática. Tá? Então, assim, tenha esse cuidado, ok? Tal objetivo ou finalidade nos pode levar usualmente à explanação, à prova, à argumentação, ou ainda à aplicação delas. Os diferentes modos práticos de se dividir um assunto são extremamente numerosos e variados. Grifa isso aí. E nisso o pregador pode livremente exercitar sua capacidade de criatividade, também do favor da graça e da revelação. Então não é uma regra que eu vou dizer, você vai fazer tantas divisões, você vai fazer tantas separações. Não, isso vai partir de cada um. Talvez o Emanuel pegue um texto e ele encontre 3 divisões, a Luciene pegue um texto e encontre 6. Isso vai depender da criatividade e da revelação pessoal. Tá bom? O pregador precisa conhecer e encarar os vários modos de tratar os assuntos. Quais as perguntas a fazer para penetrar a realidade deles, bem como o seu caráter? Olha só, olha para mim. Isso aqui que eu estou lendo são as perguntas que você vai fazer quando você for falar sobre o assunto. Quais as perguntas que você deve fazer para penetrar a realidade deles? Bem como o seu caráter. Quais são os valores, as relações, os significados, os usos, etc. Porque são N questionamentos que você pode fazer acerca daquele assunto. Tá? Quer consulte as categorias, quer as aprenda, como finalmente deve, pela estrada empírica de sua prática pessoal e pelo cuidadoso estudo de sermões alheios. O que é estrada empírica? Sua experiência, tá? De sua prática pessoal e pelo cuidadoso estudo de sermões alheios. Por que todo ano eu troco de Bíblia? Não sei se eu já falei isso. Já falei, né? Vou falar de novo. Tô ficando velho, não me lembro o que eu falei. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, alguma coisa nova me é trazida ao coração. Se eu ler a mesma Bíblia que eu li no ano passado, eu já tenho ali as anotações. Então, de uma forma já, como é que eu posso dizer, tendenciosa, meus olhos vão buscar as anotações que eu fiz de rodapé e eu vou me deter àquilo que eu já recebi antes. E pegar uma Bíblia limpa, sem nenhuma anotação, é me dispor a ter novas experiências, novas revelações. Ok? Alguns pregadores pecam terrivelmente nessa questão, porque suas ministrações se tornam monótonas e áridas, porque fazem uma pergunta e andam por um só caminho. Entenderam? Entendeu? Quanto mais questionamentos você faz, eu tenho esse caráter questionador. Mas por que Jesus fez isso? Foi esse caráter questionador que me ajudou na ministração das 27 semanas de alguém que tocou diferente. Por que Jesus, quando curou aquele cego, ele mandou ele sair daquela cidade? Por quê? Pronto, ali Deus me deu a revelação. Perguntas. Não fique com o que é óbvio. Fuce, cave. Questione-se. E se não achar nos livros, ótimo. Significa que ninguém fez as perguntas que você já fez. Essa campanha, não sei para todos vocês, mas a gente ficava curioso para saber como a gente conhecia a maioria das histórias, né? E aí ela vinha com eu falei, meu Deus, qual e foi muito admirável mesmo, pastora. Você conseguiu desvendar assim de uma forma muito diferente. Não, eu ficava assim, gente, não tinha um dia que eu não sentasse para fazer assim, eu chorava assim, fazendo as pensações. Porque vinha Porque eu falava assim, isso isso jamais é meu. Isso aí foi Deus que me deu. Isso é muito gostoso. Então faça essas perguntas. Seja ousado. Pastora, só uma pergunta. Nessas revelações assim que a senhora tem, geralmente vem esse contexto de começo, meio e fim e todo o enredo,
Ou a senhora Às se vezes, envolve sim. em cima da revelação? Às vezes sim, às vezes é desesperador. Porque eu tenho início, mas eu não sei como é que eu vou desenvolver o meio e o fim. Às vezes vem completo. E às vezes vem gradativo. Eu começo a escrever e vai vindo. Gradativamente. A ministração de domingo passado, ela veio completa na minha mente. Completa. Eu sabia como ela ia começar, como ela ia pro meio, como ela ia terminar. Comecei a escrever e tinha hora que eu não conseguia me controlar. De tanto que eu tinha pressa para não perder o que eu estava recebendo de Deus naquele momento. Sabe? Então, depende. Cada ministração é uma experiência diferente. Cada pregação. E é isso que torna apaixonante o ministério de pregador. E é uma coisa que quanto mais você exerce, mais campo de revelação você alcança. Mais. Pode ser o inquérito da verdade e a estrada do argumento, ou a questão de se entender e a estrada da explanação, ou a questão da utilidade e a estrada da aplicação. Há muitas estradas e muitas questões. Por exemplo, eu passei 12 anos, 12 anos. Eu queria saber o que Jesus escreveu naquela areia para a mulher. Eu orei desesperadamente um ano inteiro. Toda vez que eu ia orar, eu falava assim, me diz o que foi que o Senhor escreveu. Conta para mim, que são segredos, não estão revelados. Não estão. Aí um dia, eu lendo a Bíblia, despretensiosamente, quase 12 anos depois, eu li lá em Jeremias, que ele escreve os nossos pecados na areia para que possa apagá-los. O que ele escreveu da mulher. Pecado da mulher. Aí, óbvio, eu estou conjecturando, mas uma conjecturação baseada numa palavra bíblica. E faz sentido, né? Sim. Eu preguei essa mensagem na igreja 2 vezes e eu falei já 2 coisas. Não sei se vocês perceberam. Uma vez eu disse que era isso e a outra vez eu disse, e aí eu tive essa compreensão, mas essa compreensão não foi uma revelação, foi baseado na leitura de um livro apócrifo, que não é considerado inspirado pelo Espírito Santo. E nesse livro apócrifo, dizem que se acredita que o que Jesus escreveu na areia foi o nome do homem com que ela foi encontrada no ato de adultério. E o nome deste homem, possivelmente, era o nome de um sacerdote. Entendeu? Por isso que ela estava lá. Se ela foi pega no ato de adultério, por que o homem não estava junto com ela? Entendeu? Então, mas de uma forma ou de outra, o nome do homem apontava para o pecado dela. Entendeu? Por isso que eu não me detive em falar as 2 coisas. Entendeu? A mesma coisa é aquela mensagem que eu prego. Marcos capítulo 5. Falei sobre ela no primeiro módulo de vocês, da mulher do fluxo de sangue. As perguntas e os questionamentos que eu fiz lendo o texto foi que me deram a mensagem que eu preguei a respeito. Como é que é mesmo o tema da mensagem que eu prego em Marcos 5? Quebrando a lei e tocando na graça. Porque para ela tocar em Jesus, ela primeiro precisou quebrar uma lei. E ela tinha essa consciência. E ela assumiu toda a responsabilidade. Ela não tinha o que perder. É por isso que as pessoas mais abençoadas são aquelas que apostam tudo, porque não tem mais nada. Ela já estava há 12 anos padecendo de uma enfermidade. Ela ia morrer a qualquer momento. Ela já estava num estado profundo de anemia. Aí, isso tudo foi surgindo com o quê? Meus questionamentos. Por que em Marcos 5, o evangelista cita o nome de Jairo, príncipe da sinagoga, principal da sinagoga, quando Jesus ressuscita a filha dele? E Marcos não cita o nome daquela mulher.
Nenhum evangelista que citou o milagre citou o nome da mulher. Por que Jairo tinha um nome e a mulher não tinha? É claro que ela tinha um nome. Mas por que ela não tem o seu nome revelado? Porque segundo a lei, uma mulher nas condições dela não poderia se vestir como as demais mulheres. Por onde ela fosse, todos deveriam conhecer o seu estado de impureza. Por isso não se sabia o nome dela. Por quê? Porque por onde ela passava se dizia e se gritava: cuidado com a imunda. Lá vai a imunda. Ela perdeu todo o referencial de identidade. E aí ela quebra a lei e toca a graça. E qual é a primeira coisa que Jesus faz quando se dirige a ela? Restaura a identidade dela e diz: filha, não é mais imunda. A tua fé te salvou. Vai em paz. Ou seja, ele traz para ela esse resgate da identidade dela. Amém? Então são essas. Vou ler de novo o parágrafo. Grifa aí. Pode ser o inquérito da verdade, a estrada do argumento, ou a questão de se entender e a estrada da explanação, ou a questão da utilidade e a estrada da aplicação. Há muitas estradas e muitas questões. Então, escolher um contexto, descubra por que Paulo escreveu aquilo. Aonde Paulo estava quando ele escreveu? Qual era o sentimento que poderia estar margeando o seu coração? Qual foi o alvo dele? Por que ele escolheu essas palavras? Essas perguntas vão enriquecer o seu sermão. Amém? Vamos lá. Vamos entender o que foi dito nas palavras do Dr. Gavier, o que nos ajuda muito nesse ponto. Uma ideia abstrata pode ser ilustrada por exemplos concretos, escriturísticos, históricos, biográficos e literários. Podemos delinear uma personalidade quanto à herança, ao ambiente, ao desenvolvimento, à capacidade, ao caráter, à carreira, à reputação. Olha aqui para mim. Juízes, quando fala de Jefité. É fantástico quando você estuda a origem de Jefité. Quando você estuda a origem de Jefité, fica tão claro porque que ele sacrificou, estava disposto a sacrificar a sua própria filha para conseguir a vitória. Ele passou por um processo de rejeição terrível. Ele foi excluído da sua parentela, excluído da sua cidade. Quando os habitantes da sua cidade estavam oprimidos pelos adversários, que foram pedir ajuda a Jefité, qual foi o voto que ele fez ao Senhor? Se tu me deres vitória, o primeiro que sair da porta da minha casa para me cumprimentar, este eu oferecerei como sacrifício ao Senhor. Ou seja, ele estava disposto a tudo para poder vencer. Por quê? Porque havia uma tremenda ferida de rejeição dentro dele. E a ferida de rejeição leva as pessoas a sacrificarem tudo para serem aprovadas, para serem aceitas. Então, quando você entende a herança, a personalidade, o ambiente, a capacidade, o caráter, a carreira, a reputação, quando você consegue entrar dentro de todo esse contexto, meu irmão, você vai longe. Ninguém te segura, o Espírito Santo te dá asas mesmo, para você fazer a ministração. Um acontecimento pode ser examinado em relação ao tempo, ao lugar, aos antecedentes e consequentes, à luz do dever humano, à luz da divina providência. A história de uma nação decorre em períodos separados por Cristo. Gente, é fantástico quando você entende, por exemplo, a história da criação da nação de Moabe e dos Amonitas. Quando você percebe as ocasiões em que Israel se torna oprimida pela nação Moabita e pelos Amonitas, você entende por que eles estão oprimidos. Você vai lá em Gênesis e descobre que Amon foi o filho que nasceu da relação incestuosa de Ló com a sua filha. Que Moabe foi o filho que nasceu da relação incestuosa de Ló com a sua filha. Então são nações que estão debaixo de tetos de imoralidade. Quando Balaque, com
contrata o profeta Balaão para profetizar contra Israel, que estava no deserto a caminho da terra prometida. Balaão, toda vez que abria a boca para profetizar contra o povo de Deus, profetizava a bênção do Senhor. Aí entra o conselho de Balaão: olha, eu não vou conseguir profetizar o que você quer que eu profetize, mas você quer um conselho? Prepara as moabitas mais bonitas que você tem e dá uma festa de arromba. Serve vinho à vontade, embriaga os israelitas e manda as amonitas mais bonitas que você tiver. Aí o que acontece? O povo se embriaga, cai em imoralidade e Deus derrama uma praga sobre o povo. Ou seja, vai lá no início. Por que o povo cai em imoralidade? Porque o teto espiritual daquela nação é a imoralidade. Então, quando você tem essas noções, isso te dá luz tremendas nas pregações. Tá? A qualidade moral de um ato pode ser julgada quanto aos motivos, métodos, maneiras, intenções, resultados. O seu significado religioso pode ser determinado nas suas condições e resultados, à luz das relações de Deus para com os homens. Podemos examinar psicologicamente um vício, tá? Uma virtude, uma graça em relação com o pensamento, com o sentimento, com a vontade. Pode-se dividir uma afirmativa em suas partes, como por exemplo, 1 Coríntios 15:33, a má companhia corrompe os bons costumes. Aí ele dá diversas formas de poder se dividir esse versículo. Primeiro, quem vem a ser a má companhia? Digamos que você escolhe pregar, fazer uma pregação textual sobre 1 Coríntios 15:33, a má companhia corrompe os bons costumes. Quais são as perguntas que você deve fazer? Quem vem a ser a má companhia? Segunda, de que consistem os bons costumes? Terceira, como aquela corrompe estes? E o inquérito ou exame pode continuar ainda assim. Como nos defender dessa corrupção? Perguntas que você pode fazer para desenvolver um sermão só nesse versículo, nesse texto. Um assunto pode ser tratado à luz de muitas relações, como o amor no que respeita a Deus, ao ego e ao próximo. As várias razões de uma tese devem ser apresentadas em ordem, como na declaração da divindade de Cristo, sua imaculabilidade, ou seja, sem pecado, seu perfeito caráter moral, sua singular absoluta consciência da filiação divina, a constância e eficácia do seu ofício de mediador. Ou seja, eu trouxe para vocês exemplo de tudo aquilo que você pode perguntar, questionar diante de um texto ou diante de um personagem, de uma pessoa, no caso. Personagem não, pessoa. Personagem é fictício, diante de uma pessoa. Tá bom? A pregação sobre este ou aquele assunto é o método por excelência do orador. Ele se presta perfeitamente ao discurso completo e esmerado. Tem, no entanto, seus perigos. O pregador facilmente mais se preocupa por achar assuntos interessantes e produzir de pronto uma boa alocução do que por ter uma base seguramente escriturística e atender mais de perto às necessidades de seus ouvintes. É tentado a pensar mais com as suas próprias ideias e em seus sermões, ao nível de dividir justamente a palavra da verdade e levar almas para dentro do reino de Deus. Corre igualmente o perigo de pregar apenas um campo muito estreito da verdade e das necessidades humanas. A gente vê isso muito na teologia da prosperidade, né? Se foca sempre nas necessidades humanas. Deus deixa de ser o centro do evangelho, o homem se torna o centro do evangelho. Já que necessariamente se vê arrastado por assuntos que o interessam pessoalmente ou que lhe são familiares. Aí eu agregaria uma outra causa aí. Assuntos de pregação que enchem igrejas. Não só porque não só porque o assunto é interessante ou porque o pregador é familiarizado, mas porque é um assunto que as pessoas gostam de ouvir a respeito. Por isso, se não alargar constantemente os seus horizontes por meio de um estudo diligente e diuturno, logo esgotará seus recursos e reservas. Portanto, desde o início, o estudante se deve pôr em guarda e evitar o emprego exclusivo deste tipo de sermão. Amém? Amém. Entenderam? Alguma pergunta? Vamos para a tarefa de casa, para a gente finalizar. Chegou, Jerônimo. Vamos lá.
módulo vem com uma demanda ainda maior de empreendimento. Quem quer ser medíocre aqui? Se vocês querem estar acima da média, vamos junto. Você deverá ler as 13 cartas do apóstolo Paulo. Conhecer as situações e circunstâncias em que elas foram escritas. Assim como as que são endereçadas às igrejas, conterem a história de seu nascimento. Eu quero saber como a igreja de Éfeso nasceu, como a igreja de Roma nasceu, por aí vai. E as que forem endereçadas às pessoas, conterem a sua natureza. Quem era Tito, quem era Filemão, quem era Timóteo, por que ele escreveu para Timóteo, por que ele escreveu para Tito, por que ele escreveu para Filemão, enfim. Você escolherá dentro dessas cartas uma com a qual iniciará trazendo na próxima aula um sermão temático, como palavra que tem em média até 20 minutos de duração. As avaliações estarão já sendo realizadas semanalmente. Ou seja, lembra do primeiro módulo? Título, texto, desenvolvendo o sermão e conclusão, é o que eu vou avaliar. Tá bom? As avaliações estarão já sendo realizadas semanalmente mediante a apresentação de cada aluno, valendo a nota que será somada à prova final, e assim dando a média para aprovação e seguimento ao quarto módulo. E aí tem uma expressão que é bem produtiva para vocês. E não se esqueçam, pode é o lugar para aqueles que não desistem. Você é mais do que vencedor.